Então, bom dia. É fácil descobrir os erros de um falso mestre? O que é que acham? Esse irmão. Depende. Quem souber menos do que ele, não vai descobrir, nunca vai descobrir. Mas quem for entendido na matéria, facilmente descobrirá os seus erros. Vamos ver hoje o verdadeiro mestre a calar definitivamente os seus adversários religiosos, que eram os escribas e os fariseus, mostrando a sua ignorância e os erros subsequentes. Porque o erro vem, na maior parte dos casos, da ignorância. Às vezes é má fé. Às vezes é um erro que a própria pessoa quer impor. Isso é pior. Mas, normalmente, é a ignorância que leva a muitos erros. A nossa passagem de hoje está em Marcos. Vamos continuar com a nossa série de Marcos, cujo tema central é o servo é o Filho de Deus. O servo é o Filho de Deus. E vamos abrir no capítulo 12 de Marcos. São apenas 3 versículos. Os versículos 35 até 37. 35, 36 e 37. E falando Jesus dizia, ensinando no templo: como dizem os escribas que o Cristo é filho de David? O próprio David disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pois, se David mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. E na continuação depois vemos que Jesus começa a avisar a multidão acerca dos erros destes religiosos, acerca do ensino deles que não era perfeito. Eu chamei a este título, chamei a esta meditação um título muito é óbvio, não é? Filho de David. Mas também, como subtítulo, eu acho que temos aqui o enigma messiânico. Há um enigma que Jesus coloca, não é? A seus interlocutores, e eles não conseguem decifrar o enigma. Não conseguem, não é? À semelhança daqueles filisteus que não conseguiam decifrar o enigma de Sansão, também os que estavam lá, os que estavam ali presentes, religiosos incluídos, não conseguiam responder a este enigma que Jesus colocou. Podemos dividir em 2 partes, em 2 divisões, esta pequena porção da palavra de Deus. A primeira é: Cristo é filho de David. E uma segunda, David chama-lhe Senhor. São estas 2. E depois vamos desenvolver. Então, Cristo é filho de David, como nós vemos no versículo 35. É apenas um versículo que diz isto. E o que aqui está a ser citado é aquilo que está e que nós já ouvimos no Salmo 110, não é? Aquela grande afirmação, nós não vamos ler porque já foi lido. Jesus, filho de David. Esta era uma certeza generalizada entre os judeus, que o Messias, não Jesus, mas o Messias, seria filho de David. Estava generalizado entre eles, como o versículo mostra, não é?
Os religiosos queriam assim. Nós temos isso neste versículo, mas também temos em Mateus, capítulo 22, verso 42. O que é que ele diz? E como dizem os escribas, 12:35, como dizem os escribas que o Cristo é filho de David? Diz aqui esta passagem de Marcos 12:35. Mateus 12:42. Que pensais vós do Cristo? Jesus está a falar com os fariseus, está a ser confrontado pelos fariseus, está em diálogo com eles, e então ele pergunta-lhes. Portanto, é uma versão ligeiramente diferente aqui em Mateus daquilo que temos aqui em Marcos. E então eles respondem, e eles disseram-lhe, de David. Portanto, os religiosos tinham a convicção de que o Messias que viesse era filho de David. Mas nós temos ainda mais. A multidão, quando via aqueles milagres de Jesus, a conclusão é que chegava. Diziam, não é este o filho de David? Mas outros respondiam, não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de David e de Belém e da aldeia, cuja aldeia era David, da aldeia de onde era David? Portanto, havia no povo também esta certeza, esta ideia generalizada. Vemos ainda em Mateus 12:23, toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de David? E depois o capítulo 21 também de Mateus, versículo 9. E as multidões, tanto os que iam adiante, como as que o seguiam, clamavam dizendo, Hosanna ao filho de David, bendito que vem em nome do Senhor, Hosanna nas alturas. Isto é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E depois, um bocadinho à frente, o versículo 15, que é a reação dos religiosos. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas, as maravilhas que fazia e os meninos clamando no templo, Hosanna ao filho de David, indignaram-se. Então, ainda mais uma passagem. Aqui também em Marcos, que nós já vimos há uns domingos atrás, não muitos, que é o cego de Jericó, o cego Bartimeu. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de David, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de David, tem misericórdia de mim. Então não só os religiosos, mas também o povo judeu, incluindo os mendigos, incluindo os cegos, portanto os deficientes, toda a gente em geral, tinha a convicção de que o Messias, quando viesse, era da descendência de David. Isto era um ponto assente, eles tinham esta certeza. Mas não só o povo judeu, até os gentios. Não todos. Não os gentios daqui da Península Ibérica, que nessa altura não tinham conhecimento nenhum destas coisas. Ou de outro lado qualquer, não é? Mas os gentios daquela região também queriam que era assim. Eis que uma mulher cananeia que saía daquelas cercanias clamou, dizendo, Senhor, filho de David, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoninhada. Então até lá, mais para o norte, não é? Junto ao mar, Tiro e Sidon, nessas regiões já da Fenícia, onde Jesus se deslocou, esta mulher também tinha esta ideia, esta convicção. Ela tinha ouvido falar que o Messias, prometido à nação de Israel, quando viesse, era descendente do rei David.
Ele seria, portanto, um rei. Ele teria autoridade real. Ele reinaria. Mas não só esta certeza generalizada entre o povo e os religiosos, mas o próprio Antigo Testamento ensina isto. Ensina. No segundo livro de Samuel, no capítulo 7, Jesus prometeu ao rei David descendência no seu trono. Ele já tinha nessa altura filhos, bastantes filhos. Mas não era propriamente nenhum daqueles filhos que ele tinha, das várias esposas e concubinas, mas seria um especial. E assim foi o rei Salomão, seu filho, que era dos mais novos que ele tinha, não é? E Deus prometeu-lhe descendência direta, porque no pacto davídico, na aliança davídica, Deus fala com David e diz, através do profeta Natã, claro, mas Deus diz-lhe que David não lhe vai construir nenhum templo, porque é um homem que tem as mãos manchadas de sangue. Não vai ser ele a edificar o templo, embora possa, e ele já tinha nesse momento, juntado muitas riquezas, pedras preciosas, metais preciosos, ouro, prata e outros metais também que eram necessários para, enfim, todos os utensílios do templo, como cobre, etc. Muita coisa e peles, tudo que era preciso, mas não foi ele que construiu, era o seu filho que ia construir. O teu filho que eu te levantarei no teu trono, ele me edificará casa. Portanto, o templo. E foi Salomão. Mas também lhe promete que o reino nunca sairá das mãos de David, isto é, da sua família, da sua descendência, perpetuamente. Então levantar-se-á um rei que reinará eternamente, visto que nós sabemos que ao longo dos séculos a casa de David não tem reinado em lado nenhum, muito menos em Israel. Onde é que estão neste momento os descendentes do rei David, não é? Onde é que estão? Ninguém sabe. Ninguém sabe onde é que eles estão. Mas não vai ser nenhum desses descendentes que vai reinar. O descendente que vai reinar já está preparado. Ele já veio, não é? E agora vai voltar. E é esse que vai voltar. Então, no segundo livro de Samuel, capítulo 7, que também está depois em Crónicas, no primeiro livro, capítulo 17, está lá isto mesmo. E vou só ler dois dos versículos de 2 de Samuel 7, o 16 e o 17. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Conforme todas estas palavras, conforme toda esta visão, assim falou Natã a David. Mas não só a promessa, mas depois, ao longo de todo o Velho Testamento, nós temos, e só vamos ver três passagens. Uma delas vimos há dias. Os profetas anunciaram também que o Messias era filho de David. Aquela passagem que vimos há dias, à sexta-feira, em Jeremias capítulo 23, os versículos 5 e 6, e que diz: Eis que vêm dias, diz o Senhor, em que levantarei a David um renovo justo. Sendo rei, reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo. Estão a ver? E Israel habitará seguro. E este será o nome com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. Então, aqui temos o renovo justo que o Senhor prometeu levantar a David. Não é? Depois temos Ezequiel, capítulo 34, que vimos ainda na sexta-feira passada, aqui com o nosso irmão David. E levantarei sobre elas, isto é, sobre as minhas ovelhas, um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo David é que as há de apacentar. Ele lhes servirá de pastor,
e eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo David será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Então as ovelhas do Senhor, e neste caso as ovelhas do Senhor não são apenas os judeus, não são apenas os israelitas. É verdade que são os israelitas que não são segundo a carne, são segundo o Espírito, aqueles que são realmente filhos da promessa, não é? Aqueles que são à semelhança de Isaac, os filhos da promessa e não qualquer outra solução humana ou tentativa de solução humana. São aqueles que não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade do homem, nem da vontade da carne, mas de Deus, como diz em João capítulo 1. São esses, não é? Que nasceram da vontade de Deus. E, portanto, ele vai ser, então, o rei sobre todas as suas ovelhas, todos aqueles que se chamam pelo seu nome. É o seu reino estabelecido neste mundo. Ainda Oseias 3:5. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor, ou o Senhor seu Deus, e David, seu rei, e temerão o Senhor e a sua bondade no fim dos dias. No fim dos dias. Portanto, está quase. Ainda não é. Eles ainda não estão a buscar ao Senhor. Eles ainda não estão. Ainda não têm o Senhor como seu guarda. Por isso é que acontecem aquelas coisas que aconteceram no dia 7 de outubro lá. E eles neste momento estão-se a vingar também de uma forma cruel. Pronto, eles estão fora, ainda estão fora da compreensão verdadeira daquilo que Deus quer, etc. E cometem-se injustiças, tanto de um lado como do outro. Nós, como crentes, não podemos fechar os olhos e dizer Israel, Israel, só Israel. Não. Temos que ver também os erros que são cometidos. Porquê? Porque Israel está fora, neste momento, está fora de Deus. Israel não está a reconhecer o caminho, como neste momento não reconhecia este momento que estamos aqui a considerar em Marcos. É exatamente a mesmíssima coisa. A mesmíssima coisa. O Novo Testamento confirma também esta verdade. Não é só o Velho Testamento que ensina isto, acerca de o Messias ser filho de David, mas é o Novo Testamento que confirma. Olhem a genealogia de Jesus, que está tanto em Mateus como em Lucas, não é? O que é que diz logo no versículo 1, capítulo 1, versículo 1 de Mateus? Livro da geração de Jesus Cristo. Filho de quem? Filho de David, filho de Abraão. Estão a ver a genealogia? E depois começa a dizer, fulano gerou tal e tal, vai para ali fora, não vamos ver isso tudo. Mas também na genealogia que está em Lucas, e que diz, e Eliaquim de Meliá, e Meliá de Mená, e Mená de Matatá, e Matatá de Natan, e Natan de David. Portanto, vai andando por ali, em contagem, neste caso, decrescente, não é? Desde José, não é? Marido de Maria, até chegar depois, neste caso, a Adão. Paramos aqui em David, não vamos continuar até chegar a Adão, não é? Pois é. Mas, não só nas genealogias, mas também temos o anúncio do anjo Gabriel a Maria. O que é que ele disse? Lucas 1, 31, 32. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de David, seu pai. Então, ele não só é filho do Altíssimo, é filho de Deus, mas também é filho de David. Lhe dará o trono de David, seu pai. Pai do que vai nascer. Portanto, ele é descendente do rei David. Está aqui, o anjo não mente. Nem a palavra de Deus mente, nem o anjo mente, não é? Outro anjo ainda, que falou na noite em que Jesus nasceu, isto depois passado já 9 meses ou mais, não é?
qualquer coisa, mais alguns dias, o anjo que falou aos pastores naquela noite, em Belém, nos campos junto a Belém. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de David vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Na cidade de David. Não disse, olha, em Belém. Não disse em Belém. Disse, na cidade de David. Porque aquele que ia nascer era realmente o descendente de David. Não é? Na cidade ele nasceu, na cidade de David. O Cristo, o Salvador, o Cristo o Senhor. Então o Messias é o Salvador. O Messias, que em grego é Christos, portanto o Cristo, ele é o Senhor. Ele é o Senhor de todos. Ele é o Senhor de todos. E depois há mais várias referências no Novo Testamento. Como, por exemplo, no cântico de Zacarias, o pai de João Batista, quando cantou aquele cântico, a certa altura do cântico ele diz assim: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de David, seu servo. Onde? Na casa de quem é que nasceu a criança? Na casa de David, seu servo. Não é? Passadas muitas gerações, mas, como nós sabemos, tanto José como Maria eram realmente da descendência real de David. Também em Atos, varões irmãos, o capítulo 2, varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca David, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, ele era rei, mas também era profeta e era poeta, não é? Muitos salmos são dele. Sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Não deixarás a minha alma no Hades, no inferno, não é? No lugar oculto, mas a minha carne não verá a corrupção. Portanto, isto não foi David que disse isto. David disse isto não em relação a si próprio, à sua própria carne, porque ele foi sepultado e a sua carne voltou ao pó da terra, não é? Desfez-se. Agora, em relação ao Senhor Jesus, isto é verdadeiro, porque ele esteve ali naquela sepultura desde sexta-feira, não é? Depois da hora a nona, que são as 3 da tarde, mais uns minutos, mais uma hora, talvez, foi levado para a sepultura e no domingo de madrugada ressuscitou dos mortos. Portanto, o seu corpo não viu a corrupção, não entrou em decomposição, é o que isto quer dizer. Não deixarás que o meu corpo veja a corrupção, a minha carne veja a corrupção. Está lá. Então, levantaria o Cristo fruto dos seus lombos, isto é, de si próprio. Era a sua descendência. E ainda, para terminar, Romanos, capítulo 1, quando fala acerca de Deus, o qual havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu filho, portanto, o Filho de Deus, que nasceu da descendência de David segundo a carne. Então, seu filho, filho de Deus, Deus, através dos profetas, anunciou o nascimento a vinda de Jesus, que, segundo a carne, é da descendência do rei David. Uma aplicação que nós podemos fazer nesta primeira parte. Muita gente diz que crê em Cristo. Cada um à sua maneira. Não sei se já tendes falado com várias pessoas, o que é que elas dizem? Não dizem todas exatamente a mesma coisa, porque cada um tem a sua própria opinião acerca de quem é Cristo. De quem é Cristo. Quem é Jesus para ti? Esta é que é a pergunta. E esta pergunta já foi feita há 2000 anos pelo próprio Senhor aos seus discípulos. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem?
Eles disseram, olha, uns dizem que tu és Elias, que és um profeta, outros dizem isto, outros dizem aquilo. Mas vós, quem direis que eu sou? Quem dizeis que eu sou? Vós, quem dizeis que eu sou? É importante que nós tenhamos a nossa própria convicção. Não por aquilo que os outros dizem, porque cada um tem a sua própria opinião e muitas vezes errada. E eu não posso andar guiado pela cabeça dos outros. A fé de alguém muito piedoso não me salva a mim. A fé, essa fé que ele tem, vai salvá-lo a ele, não a mim. Eu tenho que ter fé por mim próprio. Tenho que ter fé por mim próprio. Isto é, eu tenho que receber de Deus a fé para crer naquilo que a palavra diz, crer no Evangelho para ser salvo. Não através dos meus pais, ou através de alguém da minha família ou de fora, mas eu próprio. E cada um de nós aqui nesta manhã tem que crer por si próprio. E tem que ter acerca do Senhor Jesus Cristo uma posição. Ele é apenas um homem para ti? Ele é um religioso? Ele é uma pessoa que fez muito bem? Quem é ele para ti? É apenas isso? Ou é muito mais? Quem é ele para ti? É a pergunta que cada um de nós deve fazer. Crês em tudo o que a Escritura diz a seu respeito? É que nós podemos dizer que cremos em Cristo, mas depois há certos aspectos que estão nas Escrituras que nós, isso. Temos que crer naquilo que a palavra de Deus diz, ou a palavra de Deus é verdade ou não é verdade. Jesus disse que a palavra era a verdade. João 17, um versículo muito pequenino. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Portanto, a palavra de Deus é a verdade. Então, tudo o que ela diz é verdadeiro. E aquilo que ela diz acerca do Senhor Jesus Cristo é para a nossa salvação. Vós, disse ele aos escribas e fariseus, vós examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. E elas de mim testificam. Quer dizer, elas dão testemunho de mim próprio acerca daquilo que vós haveis de querer, de fazer, etc., para poderdes ter essa salvação que buscais lá nas Escrituras. Andais a ver as Escrituras à procura da salvação e elas apontam para a salvação, apontam para mim. Apontam para mim, que sou a salvação, sou o Salvador. A palavra Yeshua quer dizer exatamente salvação. Salvação. E lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. É por isso que o nome é este, é Yeshua. Em português, não é? Através depois do grego e do latim, até chegar ao português, Jesus, como nós dizemos. Pois é. Então, é preciso crer em tudo que a Escritura diz a respeito dele. Não crer num Cristo parcial. Não temos um Cristo incompleto. É um Cristo que tem que ser completo. Tudo que a Escritura diz sobre ele. Ele mostrou o que é preciso crer acerca da sua pessoa. Ele é o Messias prometido. Temos que crer nisso. Não podemos estar à espera de outro. Ele é o Rei. Portanto, ele deve reinar nas nossas vidas. Ele é, portanto, o filho de Davi, o rei legítimo, não outro qualquer. Ele é o filho de Deus. Ele é o filho de Deus. Ele é o Salvador. Uma pessoa que não creia que Jesus é o Salvador não pode ser salvo. Não é? Hoje em dia, os homens têm inventado salvações aí de várias maneiras, não é? Até religiosos dizem que não é só através de Jesus. Mas isto é uma blasfémia. Dizer que não é só através de Jesus. Então o que é que disse Pedro? O que é que disse Pedro?
Está lá no capítulo 4 do livro de Atos. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não há outro nome. Podem vir aí e dizer, este é que é o nome. Que não é, que é falso. Mas mesmo, Deus deu-lhe um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão em cima na terra. E, etc. E embaixo, todos... E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ele é o Senhor. Pois é, para a glória de Deus Pai. Ele é o Salvador, Ele é o Senhor dos vivos e dos mortos. Ele é a ressurreição e a vida. Ainda há bocado celebrámos aqui a ceia e o Timóteo falou desse aspecto. Ele é a ressurreição e a vida. Queres ressuscitar um dia e estar do lado certo? Ressuscitar do lado certo. Todos vão ressuscitar. Os perdidos também vão ressuscitar na segunda ressurreição, não na primeira. Na primeira, bem-aventurado aquele que tiver parte na primeira ressurreição. Sobre estes não terá domínio a segunda morte. Porque depois haverá outra ressurreição. E deu o mar os mortos que nele havia. E deu a terra, e deu a sepultura. Quer dizer, todos deram, abriram mão dos mortos que lá estavam. Seja o mar, seja a sepultura, a terra, seja o que for. Se algum ficou lá no espaço e alguma nave que se desintegrou, também vai também estar lá, vai ressuscitar também, porque para Deus não há impossíveis nem geografias limitadas. A geografia de Deus ultrapassa isto tudo, não é? Para além da Via Láctea, etc., e das galáxias todas que para aí há, não é? Pois é. Ele é a ressurreição e a vida. Crês tu isto? Foi o que ele perguntou a Marta. E agora eu pergunto a ti. Crês tu isto? Pois, queres ter vida? Queres ter ressurreição e vida? É crer nele assim, como ele é. Vamos avançar então e vamos agora para a segunda parte que diz, David chama-lhe Senhor. E chama muito bem. E chama muito bem. Disse o Senhor ao meu Senhor. Há bocado ouvimos, Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo, por estrado dos teus pés. Disse o Senhor ao meu Senhor. Não vamos estar aqui a desenvolver, eu tinha aqui várias coisas, íamos também a Atos, etc., onde está também a citação do próprio Salmo. A nossa... no original hebraico não está a palavra Senhor, a primeira não é a palavra Senhor, é o nome de Deus. O nome de Deus é que está lá e disse ao meu Senhor, Adoni, meu Senhor. Mas todo judeu, todo israelita, quando lê a palavra de Deus, quando lê o Antigo Testamento, que é a palavra de Deus também, a Tanar, substitui sempre o nome de Deus pela palavra Adonai. Substitui sempre. Nunca lê o nome. Aliás, porque a maioria não sabe. Talvez os sacerdotes, aqueles que ainda são descendentes dos sacerdotes, passem de boca em boca, secretamente, o nome de Deus. Mas o nome de Deus, ainda bem, que está escondido e não anda aí a ser nomeado, não é? Falado, dito os, não sei o quê, e acrescenta e põe-se no plural, como se fosse assim uma brincadeira. Essa palavra decorre do facto de ter havido uma interpretação completamente errada, porque aqueles que escreveram a Bíblia e lhe puseram as vogais que ela não tinha no original, lhe puseram as vogais e a pontuação e tudo aquilo, já há centenas e centenas de anos, para que o nome não fosse dito, para que o nome não fosse lido, retiraram de lá as vogais originais, que aliás não estavam lá,
porque a língua escreve-se sem vogais, normalmente. E então puseram lá por baixo as vogais da palavra Adonai. E daí que depois se faça do nome uma leitura completamente errada com as vogais de uma outra palavra, que é a palavra Adonai, quando na realidade o nome não é com essas vogais, é com outras vogais. E por isso podemos dizer, disse Adonai a Adoni, disse o Senhor ao meu Senhor. Não é? Se bem que Adonai também é meu Senhor. Não é? É um dual que está também no plural e que é majestático. Adonai. Portanto, disse o Senhor ao meu Senhor. As Bíblias em português seguem este método e põem Senhor, 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 e até a versão revista e atualizada no Brasil põe sempre. Põe sempre. Retirou completamente qualquer nome, porque realmente o nome também não está exatamente como ele devia ser pronunciado, porque o nome está, neste momento, incógnito, está escondido. E ainda bem para não ser blasfemado. Então Jesus coloca-os, usando esta frase, ele coloca-os perante um dilema. Temos aqui um dilema que é aparente. É um aparente dilema. Não é real este dilema. É sim ou não? É ou não é? Mas afinal, se nós formos ver, é fácil de resolver o dilema. Para eles não era, mas é fácil resolver o dilema. O dilema é este, que Jesus lhe coloca. Se David lhe chama Senhor, como pode o Messias ser seu filho? Posto isto nesta forma. Como é que pode? Como é que pode ser seu filho? E eles não conseguem responder-lhe. Então, como é que eu vou tratar um descendente meu por Senhor, não é? Não vou. É lógico. E Jesus está aqui a jogar com a lógica e ao mesmo tempo com as convicções deles, com os preconceitos que eles tinham, para... Eles acabam por esbarrar nas suas próprias convicções, nos seus preconceitos. É isso que não os deixa responder. Não é o caso de lhe perguntar se o batismo de João é do céu ou é dos homens, porque aí eles não responderam por astúcia, porque se dissessem que era de Deus, então porquê é que não obedecestes, porquê é que não seguistes? Se dissermos é dos homens, aí a multidão cai-nos já em cima e mata-nos. Portanto, aí foi por uma questão de cuidado com a pele, não é? E foi por isso que eles não responderam. Mas aqui é por ignorância, eles não conseguem responder. Eles não conseguem responder. Portanto, Jesus não está a negar a sua filiação davídica, não está, porque senão ia contra a própria Escritura, não é? Ele não está a dizer... Ou dizer, como é que ele pode ser filho de David se o David lhe chama filho? Se lhe chama Senhor? Jesus não está aqui a dizer, portanto, estáis a ver, não é verdade que o Messias, o Cristo, é filho de David. Não está a dizer nada disto. Ele está a colocá-los e a tentar corrigir um erro deles próprios. Ele não está a negar a sua filiação davídica. Está a corrigir o conceito religioso sobre o Messias. É que a ideia que eles tinham do Messias é completamente diferente. Era um Messias à sua maneira. Era um Messias à sua maneira. Era um Messias para resolver os seus problemas. Isso limita. Estão a ver? Quando eu penso em alguém para resolver só um problema que eu tenho, se o problema é de eletricidade, eu vou chamar um eletricista. Não vou chamar um carpinteiro. Se o problema foi com um móvel de madeira, eu vou chamar um carpinteiro marceneiro. Se é um problema da estrutura da casa, eu vou chamar um pedreiro, etc. Estou limitado.
ou limito a minha própria escolha. E aqui era assim. Eles esperavam um Messias à sua maneira. Em segundo lugar, eles não admitiam a divindade do Messias. O Messias não era divino. O Messias era um descendente de David, era um homem. Era um homem. Um homem poderoso, um homem diferente, um homem com mais poder que os outros, etc., com outras características, inteligente, muito sábio, mais sábio até se calhar do que Salomão, mas homem, nunca Deus. Aí está outro conceito. O seu próprio conceito de Deus é limitado. Primeiro, eles eram politeístas lá no Egito. Deus depois mostra-lhes que não é assim. Mas diz para eles não seguirem aquelas as religiões das pessoas que vão encontrá-la na terra de Canaã. Mas eles vão e corrompem-se. Passam a ser idólatras como eles e aderem aos seus deuses, aos seus ídolos. Com o cativeiro, eles ficam vacinados. O cativeiro foi de tal maneira grave que eles arrependeram-se da sua idolatria. E agora caíram no outro extremo. Deus é trino, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas vão eles admitir que Deus subsiste em três pessoas? Nem pensar. Isto para eles é idolatria. Isto para eles é politeísmo. Eles dizem que nós, cristãos, somos politeístas porque aceitamos a existência de três deuses. É mentira. Não aceitamos a existência de três deuses. Deus manifesta-se de três maneiras diferentes, em três pessoas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a palavra de Deus, não vamos fazer um estudo bíblico sobre isso, já o fizemos noutro tempo e falaremos quando for oportuno, eu ou alguém, algum dos presbíteros ou até outro irmão, mas não é o momento. Mas é assim que nós queremos. Os cristãos todos creem assim. Todos creem assim. É uma doutrina cristã fundamental, é fundamental. Mas eles não conseguem entender isso ainda hoje. Não conseguem. Portanto, eles não admitiam a divindade do Messias. Deus ter um filho igual a si mesmo em substância, da mesma natureza. Não brinquem comigo. É logo que diz um judeu, nem pensar. Não é? Pois é. Por isso eles nunca aceitariam Jesus como Messias. Vocês já leram os capítulos 6, 7 e 8 de João? Temos também em Marcos, que estamos a considerar agora, e temos em Lucas, etc. Mas em João, aqueles 3 capítulos, o tema é sempre o mesmo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. A vossa lei diz, vós sois deuses. Então se o Pai chama deuses àqueles a quem é destinada a sua palavra, a quem dirige a sua palavra, então àquele que Ele abençoou e enviou a este mundo, vós dizeis blasfema porque disse sou filho de Deus. Mas não abriram mão. Por qual das boas obras que eu fiz me apedrejais? Não te apedrejamos por nenhuma das obras que fizestes, mas porque, sendo tu homem, te fazes a ti mesmo Deus. É ou não o que está lá em João? Pois é. Te fazes a ti mesmo Deus. Isto não cabe. Não cabia na cabeça destes homens. E por isso, eles nunca iam aceitá-lo. Então, o dilema não existe. O dilema, ou é filho, ou é senhor. Não pode ser as duas coisas. Não existe esse dilema. Porque ele é filho de David e ao mesmo tempo é senhor de David. É senhor de David porque ele é filho de Deus. Ele é divino. E por isso, ele, guiado pelo Espírito Santo, no Salmo 110, escreveu: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés.
Então, dá para entender que Jesus é simultaneamente filho de David e é simultaneamente Senhor de David, Senhor de todos. Ele é Senhor de todos os homens. Mesmo como homem, Ele é Senhor de todos. Mesmo como homem, Ele é Senhor de todos. Porque não houve ninguém nascido de mulher igual a Jesus Cristo. Não há ninguém. É o único que nasceu sem pecado. É o único que nasceu sem intervenção humana, do homem. Não tem. Não teve essa necessidade porque é Filho de Deus. Vamos terminar então. A aplicação final. Os religiosos do tempo de Jesus não conseguiram resolver o dilema colocado por ele porque tinham ideias pré-concebidas sobre várias temáticas bíblicas. E já vimos pelo menos duas. As características do próprio Messias, era humano e não divino, e a essência de Deus, quem Deus é. Eles desejavam a sua independência e liberdade e por isso ansiavam a vinda do Messias como o grande restaurador de Israel, o comandante guerreiro que escorraçasse da sua terra os romanos para sempre. O que eles queriam é um Messias forte, poderoso, político, que viesse e escorraçasse de lá os romanos e lhes desse a independência e eles vivessem ali, então, como queriam. Era isto que eles pensavam. Era um Salvador à medida das necessidades sentidas. Quando assim é, quando eu só vejo Cristo de acordo com a necessidade do momento, é um Cristo pequenito. É pouco. Se crermos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Não foi o que disse Paulo? Se crermos em Cristo só nesta vida. Olha, não podemos esperar um Cristo assim pequeno para resolver um problema que é um problema de uma janela, de um store que se desencaixou, ou disto ou daquilo, chama o eletricista, chama o homem dos stores. Não! Ele resolve tudo. Cristo resolve tudo. Resolve tudo. Corremos o risco de sermos também como eles. Nós corremos o risco de ser também como eles, que querem apenas Cristo ou o Messias, que é a mesma coisa, para questões pequeninas, concretas do momento. Nós corremos esse risco. Cuidado. Tu esperas em Cristo como? Para quê? Que esperas tu de Cristo? Que esperas tu de Cristo? Quais são os problemas que gostavas de ver resolvidos imediatamente? Tens problemas que queres ver resolvidos já? E é para esses que tu queres que Cristo te ajude? Não podes querer um Cristo à medida das tuas prioridades. Ele tem de ser tudo em todos os momentos da tua vida. Ele não é um pronto-socorro. Não é. Cristo não é um pronto-socorro. Não é uma linha de emergência para onde se liga. Ai, venham depressa. 112, não é? Não, não é isso. Não é uma linha de emergência para onde te ligas quando estás em apuros. Ele é o Senhor, não um serviço. Se não aceitares a sua omnipresença, omnipotência, etc., portanto, os atributos de Deus que Ele tem também. Se não aceitares isto na tua vida, Ele vai ficar de fora. Ele vai estar de fora a bater. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Pois é. Ele vai ficar de fora. Ele não aceita ser um mero ajudante. Ele só aceita ser o teu Senhor, nada menos do que isso. Só assim Ele será o teu Salvador. Salvador total em todas as áreas da tua vida. Creiamos apenas no Cristo da Bíblia e em nenhum outro. Amém.